Ministério da Justiça decide barrar a entrada de imigrantes sem visto no Brasil, que virou rota de tráfico de pessoas. Polícia Federal busca governador de Tocantins, Vanderlei Barbosa, suspeito de fraude em cestas básicas. Comissão do Senado aprova a regra que diminui o prazo para políticos inelegíveis voltarem a concorrer em eleições. STF volta a discutir contrato intermitente. Até que ponto um empregado pode ser demitido por justa causa? Ucrânia faz o maior ataque a Moscou que a Rússia já enfrentou em sua história. Nos Estados Unidos, democratas declaram oficialmente Kamala Harris como candidata do partido à presidência do país. Levantamento apontou que o Brasil já perdeu mais de 30% de suas reservas naturais. No Brasil, com tantos parques temáticos, o mais conhecido no exterior é o do Ibirapuera, em São Paulo, que hoje está completando 70 anos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal fez hoje uma operação para localizar o governador de Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos. Ele é suspeito de participar de um grande esquema de desvio de merenda escolar. A operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça e apura um suposto esquema de desvio de dinheiro na compra de cestas básicas pelo governo do estado do Tocantins durante a pandemia de Covid-19. Segundo a PF, há fortes indícios da existência de um esquema montado entre os anos de 2020 e 2021, utilizando-se do estado de emergência em saúde pública e assistência social para a contratação de grupos de empresas previamente selecionadas para o fornecimento de cestas básicas. As empresas, então, teriam recebido ali a totalidade do valor contratado, porém, segundo as investigações, teriam entregado apenas parte do quantitativo acordado. Além também de Vanderlei Barbosa, a primeira-dama, Karine Sotero, secretária extraordinária de participações sociais no governo do Tocantins, e os filhos do governador, temos ali o deputado Léo Barbosa, do Republicanos, e Harrison Castro também foram alvos das buscas. Vanderlei Barbosa foi vice de ex-governador que renunciou. Ele foi eleito vice-governador em 2018 e assumiu o estado do Tocantins em 2021, quando Mauro Carlesse renunciou ao mandato para não sofrer processo de impeachment junto ali à Assembleia Legislativa. Barbosa, então, foi reeleito em 2022. Entre outros alvos da operação desta quarta-feira estão políticos e empresários. O objetivo é justamente aprofundar investigações relacionadas ao pagamento às empresas contratadas para o fornecimento destas cestas básicas. Os inquéritos, então, tramitam sob sigilo no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A operação foi chamada de FAMES 19 em referência à insegurança alimentar ocasionada pela pandemia de Covid-19. FAMES significa fome em latim e 19 faz alusão ao ano em que a doença foi descoberta. Vanderlei Barbosa, então, afirmou que na época não dava ordens sobre nenhuma despesa relacionada à distribuição das cestas básicas e ele era, então, vice-governador no período do suposto esquema entre 2020 e 2021. O governo do estado do Tocantins, então, afirmou que colabora com as investigações. Já Karine Sotero, primeira-dama e secretária extraordinária de participações sociais, disse em nota que recebeu com espanto e perplexidade a notícia de que foi alvo, então, de busca e apreensão. A Polícia Federal informou que apreendeu quase R$70 mil em espécie na casa e no gabinete do governador do Tocantins. Os agentes também encontraram euros e dólares. Já no gabinete de Barbosa, foram encontrados R$32 mil e centenas de boletos de contas pagos em lotéricas, tanto do governador quanto de terceiros. E no Rio de Janeiro, 25 escolas tiveram que suspender as aulas por causa de mais uma operação da polícia contra o crime organizado no Complexo da Maré. As polícias civil e militar
retornaram à comunidade para demolir construções do tráfico e reprimir roubos e a venda de drogas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o conjunto de favelas abriga 24 escolas do município que tiveram de suspender os trabalhos. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, no complexo do Chapadão, também na Zona Norte, 3 suspeitos foram baleados. Com eles, foram apreendidos um fuzil, 2 pistolas, uma granada e drogas. Por conta da operação, uma escola da região suspendeu as aulas. A Polícia Militar informou que 2 suspeitos foram baleados no confronto e que os homens foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na mesma região da comunidade. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. Segundo as investigações, o tráfico tem sido responsável por capturar ônibus e usá-los como barricadas em forma de protesto pelas operações policiais. Para evitar represálias, a polícia colocou viaturas em todos os acessos da comunidade. Na semana passada, 9 ônibus foram sequestrados e utilizados como barricada em Anchieta, após uma operação no Chapadão. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, nos últimos 12 meses, 147 veículos foram usados dessa forma por organizações criminosas na cidade. A CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano no estado de São Paulo, pretende cobrar aos moradores pela regularização das favelas. A comunidade Vila Sílvia, na zona leste da capital paulista, também faz parte da lista. São 51 favelas e as áreas pertencem todas à CDHU. Isso totaliza mais de 100 mil habitantes nos terrenos do órgão na região metropolitana de São Paulo. Na comunidade Vila Sílvia, por exemplo, moram cerca de 800 famílias que enfrentam uma rotina difícil. A falta de infraestrutura é um dos problemas. Além disso, os moradores não têm posse dessas casas. Essas áreas são alvo de uma nova proposta de regularização que funciona da seguinte maneira: em troca da posse, o governador poderá exigir projetos e obras de urbanização a serem pagos pelos próprios moradores. O processo envolve prefeituras, cartórios e a justiça. Isso até a pessoa receber o título do terreno e passar pela urbanização. Para isso, as entidades que representam essas comunidades deverão contratar empresas especializadas ou obter apoio de outros órgãos públicos. A CDHU apenas avaliará os planos e prestará apoio técnico, sem qualquer financiamento. Essas são as informações do edital que serão apresentados ao Conselho Estadual de Habitação amanhã. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Só em Santa Catarina, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atendeu 35.018 ocorrências de janeiro a julho de 2024. Números que chamam a atenção. Preocupada com o grande número de ocorrências de doenças cardiovasculares, a Secretaria do Estado da Saúde, por meio do Núcleo de Educação em Urgências, está oferecendo a Semana da Emergência Cardiológica entre os dias 19 e 23 de agosto. São aulas online para capacitar e reciclar o conhecimento dos profissionais de saúde da rede de urgência e emergência de Santa Catarina. Os riscos das doenças cardiovasculares aumentam em até 30% durante o inverno, principalmente devido à queda das temperaturas. A situação ocorre porque, para manter a temperatura corporal regular, o organismo faz a contração dos vasos sanguíneos, com o aumento da pressão para evitar a perda do calor em excesso. Isso pode favorecer a problemas como infarto, dor no peito e, em casos graves, morte súbita. Cuidar da saúde do coração é de vital importância para o bem-estar. No geral, essas enfermidades se desenvolvem de forma gradual ao longo do ano e até de décadas. Porém, identificar problemas cardiovasculares precocemente é essencial para prevenir complicações graves e até salvar a vida. As doenças cardiovasculares são um grupo de condições que afetam o coração e vasos sanguíneos. Elas incluem doenças arteriais coronarianas, que envolvem dor no peito, infarto agudo do miocárdio, sendo esta a maior causa de mortalidade do mundo. Também há hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, acidente vascular cerebral e também as doenças artéria-periférica
periféricas. É preciso estar alerta com alguns sinais e sintomas que podem identificar a presença dos problemas no coração e no sistema circulatório. Dor no peito, nos braços, no ombro esquerdo, nos cotovelos, na mandíbula ou nas costas. Podem ser indícios de ataque cardíaco. Além disso, a pessoa pode ter dificuldade em respirar ou falta de ar, sensação de enjoo ou vômito e de desmaio ou tontura. Suar frio, palidez, inchaço nas pernas e tornozelos e pés, além de pressão alta. E veja a seguir, Comissão do Senado aprova a regra que diminui o prazo para políticos inelegíveis voltarem a concorrer em eleições. E o STF voltou a discutir contrato intermitente e até que ponto um funcionário pode ser demitido por justa causa. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que muda a lei da ficha limpa. A medida diminui o período de inelegibilidade de políticos e tem efeito imediato e caráter retroativo, podendo alcançar ex-mandatários como o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto é um dos projetos que faz parte da chamada mini-reforma eleitoral e é relatado pelo senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que deu parecer favorável. A votação aconteceu de forma simbólica, ou seja, sem registro nominal dos votantes. Senadores, que vão do PL ao PT, discursaram favoráveis ao texto durante a reunião da CCJ. De acordo, então, com a iniciativa, o período de inelegibilidade continua sendo de 8 anos, mas começa a ser contado a partir da condenação e não mais após o cumprimento da pena, o que diminuiria o período longe das urnas. Na mesma sessão, a CCJ aprovou um requerimento de urgência para fazer com que o texto seja votado diretamente em plenário. A solicitação, então, ainda precisa ser analisada pelo Senado e, caso, então, não haja mudanças no texto, aí na fase de análise pelo plenário, a iniciativa passa para sanção ou veto presidencial. O relator manteve o texto aprovado pela Câmara no ano passado e só fez ajustes de redação, ou seja, sem alterar o mérito. A análise acontece uma semana depois, então, de o Senado aprovar a proposta de emenda à Constituição, também chamada de PEC da anistia. A iniciativa também estabelece um teto de 12 anos para o período de inelegibilidade e ainda determina que é preciso ali comprovar o dolo quando o político comete atos de improbidade. Também amplia de 4 para 6 meses o período de desincompatibilização de candidatos que são integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, militares e policiais. Hoje, políticos enquadrados por crimes comuns ficam inelegíveis durante, então, o período ali do cumprimento da pena e por mais 8 anos seguintes. As mudanças têm o potencial, então, de beneficiar o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por exemplo, que é pai da deputada Dani Cunha, que é do União do Rio de Janeiro, autora do projeto, e também seriam ali afetados os ex-governadores Antony Garotinho, do Rio de Janeiro, José Roberto Arruda, aqui do Distrito Federal, e Paulo Maluf, de São Paulo. O projeto é criticado por setores da sociedade. A Associação Brasileira de Eleitoralistas, que tem ali entre seus membros o advogado Marlon Reis, um dos idealizadores da lei da ficha limpa, divulgou nota em que avalia que o texto atenta contra a soberania popular, contraria também o interesse público e serve apenas para dar livre acesso à candidatura a cargos eletivos a indivíduos que deveriam estar fora do processo político. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre o contrato de trabalho intermitente. Também vai analisar a questão das demissões por justa causa. O STF deverá dizer o que é e o que não é constitucional. Os ministros julgam ainda 2 outras ações sobre o mercado de trabalho. Uma delas trata sobre a proteção do trabalhador mediante a automação e o avanço da tecnologia. Já a outra é sobre a validade da demissão sem justa causa e motivada, ou seja, sem um motivo previsto na legislação. A reforma trabalhista e outros temas sobre o mercado de trabalho voltam à pauta do Supremo Tribunal Federal. As ações diretas de inconstitucionalidade já começaram a ser analisadas no plenário e têm 2 votos a favor e 2 contra. Votaram a favor dos argumentos no processo e contrário ao contrato intermitente, alegando que ele não respeita a Constituição,
Os ministros Edson Fachin, relator do caso, e Rosa Weber, que se aposentou. Contra as ações e pela constitucionalidade do novo tipo de contrato trazido pela reforma trabalhista, votaram os ministros Alexandre de Moraes e Nunes Marques. O trabalho intermitente foi instituído pela reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer em 2017. Nele, o trabalhador pode ser convocado para trabalhar por período determinado e passar um outro período do ano sem prestar serviço. Se enviar resposta negativa, não será considerado ato de insubordinação e, se não responder, será considerado que não irá trabalhar. Neste contrato, o profissional recebe por hora, dia ou mês, sendo que o valor não pode ser inferior à hora referente ao salário mínimo. Com isso, é possível ganhar menos do que o salário mínimo no mês, dependendo da quantidade de horas contratadas, o que seria inconstitucional, conforme alegam representantes dos trabalhadores. No contrato intermitente, o profissional deve receber ao final da prestação de serviço o pagamento do salário, mais os valores referentes às férias proporcionais e 1/3 de férias, 13º proporcional, descanso remunerado e outros adicionais, se houver. A quantidade de microempreendedores individuais, as famosas MEIs, alcançou cerca de 15 milhões de empresas abertas em 2022. Um estudo divulgado pelo IBGE mostra que 60% das pessoas que se tornaram empreendedores seguiram esse caminho após serem demitidas de seus empregos formais. O levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística cruza dados de fontes como Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, Simples Nacional, Cadastro Central de Empresas e Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. A RAIS é uma das fontes de dados sobre vínculo de trabalho prévio dos microempreendedores individuais, como, por exemplo, o motivo do desligamento. O estudo foi feito com base em dados de até 2022, quando o Brasil tinha até 14 milhões e 600 mil MEIs. São Paulo é a unidade da federação com mais microempreendedores, representando 27% do total do país. O microempreendedor individual é a forma que o trabalhador pode se formalizar por conta própria, pagando imposto de forma simplificada e tendo acesso a direitos previdenciários, como aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte para a família. Pela primeira vez, as estatísticas dos cadastros dos microempreendedores individuais trouxeram uma relação de participação em programas sociais. A pesquisa mostrou que o número de MEIs que se tornaram empregadores passou dos 133 mil em 2022, um aumento de 36% em comparação com o ano anterior. A legislação permite até uma contratação por cadastro. O balanço também trouxe os setores com mais microempreendedores individuais: serviços, comércios, indústria geral e construção. A maioria dessas microempresas estão concentradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A ata do Banco Central dos Estados Unidos deixando claro que a taxa de juros deverá cair na próxima reunião no mês que vem animou o mercado financeiro. O dólar ficou praticamente estável em relação a ontem e fechou o dia cotado em R$ 5,48 na venda. E a Bolsa de Valores bateu pela terceira vez seguida a máxima histórica, com uma alta de 0,28% aos 136.463 pontos. A Justiça Federal liberou hoje quase 3 bilhões de reais para o pagamento de pessoas que entraram com ação contra o INSS. O Conselho da Justiça Federal liberou 2 bilhões e 700 para o pagamento de atrasados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. O valor é liberado a quem venceu ações de concessão ou revisão de benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, pensão de morte e benefício de prestação continuada, com ordem de pagamento liberada em julho. O total vai quitar as requisições de pequeno valor, ou seja,
ações de até 60 salários mínimos devidas pelo Instituto a 168 mil beneficiários, que ganharam 128 mil processos. O depósito para o segurado depende do cronograma, da organização e do sistema de cada tribunal. Para saber quando irá receber, é preciso consultar o site do Tribunal Regional Federal de sua região. A previsão é que o pagamento ocorra em até 2 semanas após o início do processamento, que é a etapa na qual se abrem contas na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil em nome dos segurados ou de seus advogados. Um levantamento da Serasa mostra que a região Nordeste está liderando o ranking de abertura de novas lojas no Brasil. A lista é encabeçada pelo estado de Sergipe, seguido pela Bahia. Em sua divulgação de abril, o indicador de nascimento de empresas do Serasa Experian apontou a abertura de 61.507 novos negócios na região Nordeste do país. Dos estados, a Bahia obteve destaque, com o maior número de registros, 16.925. Foi exatamente naquela época que o Jefferson, após 10 anos atuando como técnico de internet, resolveu empreender. E ele começou pequeno, apenas com 2 araras de roupa. Sim, é muitos desafios. Às vezes hoje você pode ver que às vezes pode estar um comércio parado, mas amanhã pode melhorar. Cabe a gente fazer o nosso próprio atendimento, ter perseverança e correr atrás ao seu objetivo. No mesmo período, o Brasil bateu recorde ao registrar o maior número de novos CNPJs desde o início da série histórica. Foram 396.802. Uma alta de 32,7% quando comparado a 2023. O segmento de serviços representou a maior parcela das empresas criadas naquele mês, 73,4%, seguido de comércio, 19,4%. O tipo de negócio microempreendedor individual foi a opção preferida, 70,9%. Túlio investiu na 4ª loja dele. A gente identifica com os desafios que a gente enfrenta diariamente para abrir e para manter um negócio, né? Mas aí a gente vai aprendendo, vai gerando conhecimento para a gente colocar em prática na empresa. Também consultor de vendas, de acordo com ele, é preciso ter planejamento e encarar os desafios. Hoje não é só o empresário, o empreendedor ter dinheiro, né? O dinheiro em si só não é tudo. Então é preciso fazer uma análise de mercado, é preciso você estar bem localizado, é preciso você ter produtos de qualidade, um atendimento de qualidade. Então isso tudo vai influenciar na abertura e, como eu disse, para você manter a empresa também, porque não só é abrir. O Brasil hoje, a gente tem algumas pesquisas que a cada 10 empresas que se abrem, 8 fecham antes do primeiro ano. Eu também já fiz parte dessa estatística, mas hoje, com o conhecimento, eu tento colocar em prática aqui na nossa loja, que é recente, mas para ultrapassar e não entrar nessa estatística. No levantamento de junho, realizado pela Junta Comercial do Estado da Bahia, de municípios com mais aberturas de empresas, Teixeira de Freitas ficou em 9ª posição com 105 novos CNPJs. Assim como em todo o país, a cidade continua apresentando o crescimento comercial. Há pouco mais de 10 dias, Jéssica abriu a loja física dela, de roupas para o público infantil. Ao contrário do que muitos pensam, nem sempre é necessário realizar grandes investimentos. Ela, por exemplo, começou com apenas R$ 500 em produtos. E com isso foi crescendo. Tudo que eu vendia, eu investia novamente. Tudo que eu vendia, eu investia novamente. Aí comecei de 500 para 1.000, de 1.000 para 1.500. E quando eu vi que estava expandido o negócio, que era na sala da minha casa, eu trabalhava só no online desde então, eu resolvi, sentei com meu esposo e resolvemos abrir um ponto físico. Esse que estamos aqui agora, que amanhã faz 8 dias de inauguração de ponto físico. O ponto físico está sendo algo novo para mim, porém transformador. Eu estou me sentindo realizada. E veja a seguir, Kamala Harris foi declarada oficialmente a candidata dos democratas à presidência dos Estados Unidos. E a Ucrânia faz o maior ataque a Moscou que a Rússia já enfrentou em sua história.
O café produzido em Minas Gerais está passando por uma reciclagem. Para enfrentar os problemas do clima e principalmente a destruição do cerrado, os produtores decidiram apostar em técnicas de recuperação para garantir que aquele aroma tão conhecido não se perca. A cafeicultura no Brasil desempenha um papel fundamental na economia global e nacional, consolidando o país como o maior produtor e exportador de café no mundo. Representando cerca de 38% da produção global, o Brasil se destaca pela qualidade dos grãos, especialmente aqueles produzidos nas regiões de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Na safra 2023 e 2024, o Brasil exportou cerca de 47 milhões de sacas de café de 60 quilos, um aumento expressivo de mais de 32% em relação à safra anterior. Esse volume recorde foi distribuído para 120 países, reafirmando a posição do Brasil como líder mundial no mercado cafeeiro. Um dos destaques da cafeicultura brasileira é do Cerrado Mineiro, que corresponde a 13% da produção nacional de café. Nos últimos anos, essa região tem se destacado não apenas pela quantidade e qualidade do café produzido, mas também por sua abordagem inovadora e sustentável na agricultura. Devido ao aumento das taxas de desmatamento no Cerrado, a agricultura regenerativa tem emergido como uma solução promissora, adotada por diversos produtores da região. Essa prática visa a conservação e regeneração dos recursos naturais, como o solo, água e a biodiversidade, buscando reduzir a emissão de gases de efeito estufa e tornando as plantações mais resilientes às mudanças climáticas. A agricultura regenerativa no Cerrado Mineiro é uma resposta direta aos desafios ambientais e climáticos que a região enfrenta. O desmatamento crescente, impulsionado por outras culturas como a soja, ameaça o bioma e a sustentabilidade das atividades agrícolas. Para as multifuncionais que compram café do Cerrado Mineiro, como a Nestlé, a adoção de práticas regenerativas pelos produtores é um grande aliado na busca por metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. A empresa, que é a maior compradora de cafés na região, estabeleceu como meta que até 2025, 20% de todo o café adquirido seja proveniente de práticas agrícolas regenerativas. Em um cenário global onde as mudanças climáticas representam uma ameaça crescente à agricultura, a adoção dessas práticas no Cerrado Mineiro se destaca como um exemplo de como o setor cafeeiro pode não apenas se adaptar, mas também liderar iniciativas para um futuro mais sustentável. O Ministério da Justiça informou hoje que vai restringir, a partir da próxima segunda-feira, a entrada de imigrantes que não têm visto de entrada no Brasil. A medida foi tomada diante de tantas denúncias de que o país tem sido usado como rota de organizações criminosas para o tráfico de pessoas. A determinação da pasta foi baseada em um relatório da Polícia Federal. No documento, a investigação aponta que a maioria dos imigrantes que pedem refúgio no Brasil não tem motivações que justifiquem a admissão como refugiados. A maior parte dessas pessoas vem do sul da Ásia e de países do continente africano, com o objetivo de entrar ilegalmente nos Estados Unidos e no Canadá. De acordo com o Ministério da Justiça, refugiados são pessoas que deixam seus países de origem em razão de um temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, ou devido a grave e generalizada violação de direitos humanos. O secretário nacional de Justiça, Jean Uema, informou que a partir do dia 26 de agosto de 2024, quem entrar com um pedido de refúgio no Brasil terá que provar que está sendo perseguido no país de origem para ter autorização para ingressar em território brasileiro. Segundo ele, a inadmissão é um mecanismo na lei brasileira de imigração sem ofensas, as garantias internacionais que o Brasil aderiu do ponto de vista do refúgio. De acordo com a Polícia Federal, cidadãos de várias nacionalidades compram passagens para outros países sul-americanos com conexão no Brasil e não embarcam no segundo voo para o destino final. Eles permanecem em território brasileiro e entram com um pedido de refúgio.
A prática é conhecida informalmente como uma lavagem de passaporte. Ainda de acordo com o relatório, a maioria quer permissão para entrar no Brasil e, em seguida, pegar um transporte até o Acre, cruzar a fronteira com o Peru, depois de seguir pela América Central até chegar aos Estados Unidos e Canadá. 488 estrangeiros estavam retidos no Aeroporto Internacional de São Paulo sem visto de entrada no Brasil. Eles ficam na área restrita, deitados no chão, enquanto aguardam a liberação como refugiados. Na semana passada, esse número bateu recorde, com 565 pessoas. Kamala Harris foi oficialmente nomeada como candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. A convenção do Partido Democrata acontece no United Center, em Chicago. Kamala Harris fez uma aparição surpresa no evento, onde foi oficialmente nomeada como a candidata. O evento de Kamala está sendo realizado na mesma arena em que, no mês passado, o seu rival Donald Trump foi oficializado pela Convenção Nacional Republicana. A vice-presidência Kamala Harris disse que vai lutar pelos ideais que os eleitores acreditam. A democrata elogiou ainda o presidente americano Joe Biden pelos anos de serviço público no país. Boa noite. É tão bom estar com todos esta noite neste salão e com todos em casa. Esta será uma ótima semana e quero começar celebrando o nosso incrível presidente Joe Biden, que falará mais tarde esta noite. Joey, obrigado por sua liderança histórica, por sua vida inteira de serviço à nossa nação e por tudo que você continuará a fazer. Somos eternamente gratos a você. We are forever grateful to you. Milhares de delegados deram ao vice-presidente uma recepção arrebatadora antes do que se espera ser um discurso de despedida de Joe Biden, de 81 anos, após sua decisão de abandonar a corrida para a Casa Branca em 2024. Com este abraço, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou o bastão eleitoral à vice-presidente Kamala Harris para concorrer à Casa Branca. A vice-presidente de 59 anos, que também é advogada, revitalizou o Partido Democrata quando muitos começavam a se conformar com a possível derrota. A nomeação é um marco na carreira de Harris e encerra um dos meses mais agitados da política americana. Na convenção do Partido Democrata estiveram presentes a primeira-dama dos Estados Unidos, que pediu aos americanos que apoiem a candidatura da vice-presidente Kamala Harris à presidência. A ex-primeira-dama e ex-secretária dos Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmou que a primeira pré-candidata à Casa Branca, Kamala Harris, restaurará o direito ao aborto no país. Durante a Convenção Nacional Democrata, o casal Michelle e Barack Obama emitiram alertas cruciais sobre a corrida para a Casa Branca, destacando a necessidade de uma mobilização intensa para garantir a vitória de Kamala Harris e derrotar Donald Trump nas eleições de novembro. Algumas pesquisas recentes indicam uma pequena vantagem nas intenções de voto para Kamala em relação a Trump, mas analistas defendem a cautela e advertem que a disputa ainda permanece virtualmente empatada, com poucos estados em disputa que devem decidir o resultado final no colégio eleitoral. A Convenção Nacional Democrata, que começou na segunda-feira do dia 19, vai até o dia 22 de agosto em Chicago. A campanha de Kamala Harris arrecadou 4 vezes mais dinheiro no mês passado do que a campanha de Donald Trump, segundo dados publicados hoje pela Comissão Eleitoral Federal, que reúne e divulga dados financeiros de todas as campanhas eleitorais dos Estados Unidos. As doações da campanha de Kamala incluem também aquelas feitas em nome do presidente Joe Biden, que desistiu da disputa no dia 21 de julho. A escolha de Kamala também facilitou a transferência de recursos, já que ela fazia parte da chapa de Biden como candidata a vice-presidente. A campanha de Kamala arrecadou uma quantia sem precedentes de cerca de 500 milhões de dólares em julho. Já a campanha de Donald Trump arrecadou 327 milhões de dólares. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, usou um painel de vidro no primeiro comício a céu aberto desde que foi alvo de um atentado. Durante o evento, ele declarou que a vitória de Kamala
causará a Terceira Guerra Mundial. O ex-presidente Donald Trump discursou atrás de um vidro à prova de balas nesta quarta-feira no primeiro comício a céu aberto desde que sofreu um atentado durante comício na Pensilvânia em julho. Segundo o jornal americano The New York Times, a segurança foi altamente reforçada em relação ao comício em Butler, na Pensilvânia, quando ele foi atingido por uma bala de fuzil AR-15 na orelha. A instalação dos vidros à prova de balas é uma medida utilizada apenas com presidentes e vice-presidentes em exercício, mas foi determinada pelo serviço secreto para os próximos comícios de Trump. Uma fonte do serviço secreto destacou ao jornal The Washington Post que a Agência Federal de Segurança começou a posicionar painéis de vidro à prova de balas em várias partes do país, facilitando o transporte para diferentes eventos de Trump. Inclusive, o vidro balístico também pode ser utilizado em eventos de Kamala Harris, candidata democrata à presidência. No comício desta quarta, Trump voltou a afirmar que as guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza não teriam ocorrido caso ele fosse presidente, e duvidou da capacidade de Harris de lidar com as tensões geopolíticas do mundo. As defesas aéreas russas abateram 10 drones ucranianos que se dirigiam a Moscou. As tropas russas ainda enfrentam uma ofensiva terrestre lançada pelo exército ucraniano desde o dia 6 de agosto. A cidade de Moscou, capital da Rússia, foi alvo de um grande ataque coordenado por drones na madrugada desta quarta-feira, mas todos foram abatidos pelos sistemas de defesa aéreo e não houve danos ou vítimas. Cerca de 10 drones ucranianos foram abatidos enquanto se aproximavam da cidade. A defesa em camadas criada por Moscou contra veículos aéreos não tripulados repeliram com sucesso todos os ataques do inimigo. Esta é uma das maiores tentativas de ataque a Moscou com drones de todos os tempos. 3 dos 4 aeroportos da cidade ficaram fechados até o começo da manhã por medida de segurança. 8 aeronaves foram enviadas para campos de aviação alternativos. O relato sobre o primeiro drone destruído apareceu por volta de 3 horas da manhã no horário de Moscou. Os serviços emergenciais e operacionais chegaram a ser afetados. Este ataque não estava entre os maiores já feitos neste conflito, mas a intensidade da troca de drones foi inédita. A lógica russa é de desgaste de defesas aéreas, enquanto a Ucrânia busca atingir alvos simbólicos ou com valor econômico, como as refinarias. Apoiadas por drones, artilharia pesada e tanques, as unidades ucranianas têm desde então talhado uma parte da maior potência nuclear do mundo. As batalhas ocorrem ao longo de uma frente dentro do território russo. Em Kursk, os ataques ucranianos seguem pontuais, com ao menos uma bateria antiaérea russa destruída, segundo os invasores. O ataque a Moscou, principalmente, tem um caráter mais psicológico no momento em que Putin tem de enfrentar forças rivais no próprio solo, algo que não acontece na Rússia desde que os tanques nazistas cruzaram as fronteiras soviéticas em 1941. E veja a seguir, o levantamento apontou que o Brasil já perdeu mais de 30% de 2 reservas naturais. E em um país com tantos parques temáticos, o mais conhecido no exterior é o do Ibirapuera, em São Paulo, que hoje está completando 70 anos. Dois estudantes do Texas, nos Estados Unidos, criaram um dispositivo que filtra a água e remove microplásticos com ultrassom. A descoberta concedeu à dupla o prêmio da Feira Internacional de Ciências e Engenharia e também na categoria patrocinada pelo Google. A ferramenta criada por Just Huang e Victoria Yu foi capaz de retirar de 84% a 94% das partículas suspensas em uma única vez. Pela invenção, eles receberam o prêmio Gordon E. Morrow, no valor de $50 mil, o que corresponde a cerca de R$ 274 mil.
A invenção usa ondas sonoras ultrassônicas que se movem livremente pela água. Mesmo sendo pequena, do tamanho de uma caneta, a ferramenta conseguiu capturar até 94% de substâncias contaminantes. A ideia do dispositivo começou quando a dupla visitou algumas estações de tratamento de águas residuais e esgotos na região onde morava, em Woodlands, no Texas. Eles também pesquisaram como essas partículas eram captadas e processadas. Os microplásticos são pequenas partículas de plástico que resultam da decomposição de polietileno, maiores ou às vezes são fabricados como microesferas para uso em produtos. De acordo com especialistas, essas partículas persistem no ambiente por um longo tempo e se acumulam em fontes de água e alimentos. Microscópicas, elas podem chegar aos tecidos dos rins, fígado e até do cérebro. Estudos anteriores mostraram a presença de fragmentos no coração e na corrente sanguínea. A dupla acredita que o dispositivo em escala menor poderá ser usado como filtro em máquinas de lavar e tanques de peixes. Os estudantes agora sonham que a ferramenta seja produzida em larga escala, de forma a auxiliar o desenvolvimento sustentável e na melhoria da saúde humana. Um levantamento do MEP Biomas divulgado hoje revelou um cenário triste do território nacional. O Brasil já perdeu mais de 30% de suas reservas naturais, por vários motivos. De acordo com um novo levantamento, o país perdeu nos últimos 40 anos 33% de suas áreas naturais. Os dados pertencem ao MAP Bioma e foram divulgados nesta quarta-feira. O uso de terras brasileiras e com mudanças de território até 1985, esse percentual era de 20% das áreas naturais. E depois de quase 40 anos, o avanço foi de 13 pontos percentuais, atingindo a marca histórica de devastação de 33% no ano passado. As áreas naturais correspondem à vegetação nativa, superfície de água e áreas naturais não vegetadas. De acordo com o mapeamento, cerca de 110 milhões de hectares do país foram desmatados ao longo do período. A formação da floresta foi o tipo de cobertura nativa que mais perdeu área. Metade dessa totalidade, ou seja, 55 milhões de hectares, foram desflorestados na Amazônia. Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo são os estados que mais tiveram ganhos na vegetação natural. Em contrapartida, Rondônia, Tocantins e Maranhão foram os que mais tiveram perdas em áreas originárias. Ao todo, o Brasil ainda tem 64,5% de seu território coberto por vegetação nativa. Em 1985, eram 76%. Das perdas da vegetação em território nacional, mais da metade equivale a 60% e ocorreram em propriedades privadas, segundo o relatório. O Instituto Arara Azul é uma organização não governamental que promove a conservação do meio ambiente, desenvolvendo projetos como o Arara Azul, que há mais de 30 anos cuida dessa espécie no Pantanal. Os frutos que caem no chão não ficam para trás, são colocados no saco. O cacho completo de acuri, fruto que serve de alimento para as araras, é retirado do pé com a ajuda de uma serra elétrica. Esse tá grandão, hein? Sim, esse tá perfeito. É uma equipe do Instituto Arara Azul que faz a colheita em Campo Grande para aves de Miranda. Esses frutos eles vão ser levados para o Pantanal para fazer a suplementação na alimentação das araras azuis, que é uma espécie extremamente especialista, então ela se alimenta das castanhas desses frutos. Logo, a carroceria da caminhonete está cheia e pronta para alimentar as araras neste primeiro momento. Partiu Pantanal. Cerca de 80% da área onde fica localizado o Instituto, na região de Miranda, foi queimada pelo fogo que atingiu o Pantanal. Após os incêndios, as araras começaram a retornar para a região, mas sem ter o que comer, porque as árvores, que são fontes de alimento, foram destruídas. E por isso, a necessidade de se levar alimento daqui de Campo Grande para a localidade onde está o Instituto. Grandes áreas de alimentação desses animais foram prejudicadas. E como a arara azul é uma espécie especialista, que se alimenta principalmente de duas espécies de palmeiras, dos frutos de duas espécies de palmeira, que são a acuri e a bocaiúva, nós vamos fazer a suplementação alimentar desses animais.
A recuperação das árvores frutíferas é a longo prazo e, por isso, as equipes pedem para quem tiver árvores de jacuri e bocaiúva em casa avisar o Instituto. Nós não vamos coletar tudo já, para não haver desperdício de jacuri e bocaiúva. O Brasil se consagrou como destino ideal para quem curte parques aquáticos. Das 10 atrações mais visitadas na América Latina, 6 estão no nosso país. Segundo uma empresa internacional de entretenimento que divulgou a lista anual de parques temáticos mais visitados do mundo. Quando o assunto é diversão e natureza, o Brasil fica em primeiro lugar com o maior número de parques aquáticos da América Latina. No topo da lista está o Termas dos Laranjais, localizado em Olímpia, no interior de São Paulo, que teve um crescimento de 28% em movimentação entre 2020 e 2021 e recebeu mais de 1 milhão de visitantes nesse período. O parque conta com 55 atrações, como brinquedos radicais espalhados numa área de 300 mil metros quadrados. Na sequência vem o Hot Park Rio Quente, na cidade que também leva o mesmo nome e fica no estado de Goiás. Já o Beach Park, em Aquiraz, no Ceará, fica em terceiro lugar nesse ranking, seguido pelo Magic City Water Park, em Suzano, interior de São Paulo. E figurando o quinto e o sexto lugar da lista estão o Termas Water Park, em São Pedro, e o Hot Beach, na cidade de Olímpia, ambos no estado paulista. Este último teve um salto de 144% de visitantes, chegando a quase 600 mil frequentadores em 2021. Os demais parques do ranking estão nos países das Bahamas, no Caribe, Guatemala, Colômbia e México. E quando o assunto é parques de diversões temáticos, o Beto Carreiro World, em Santa Catarina, conquistou o segundo lugar na América Latina, com quase 2 milhões de visitantes em 2021, o único representante brasileiro na lista, encabeçada pelo Six Flags México. Então, na hora de escolher para onde levar a família ou os amigos para se divertir, a opção é o que não vai faltar, com boas doses de adrenalina. E o Parque do Ibirapuera, um dos ícones da cidade de São Paulo, está completando 70 anos nesta quarta-feira. Conhecido por ser o principal ponto de encontro dos paulistanos, o Ibirapuera é também o maior parque verde de São Paulo. O espaço abriga mais de 500 espécies de árvores do bioma brasileiro. Inaugurado em 1954 para comemorar os 400 anos da capital paulista, rapidamente se consolidou o parque preferido dos paulistanos. O local atrai cerca de 17 milhões de visitantes por ano. O Ibirapuera, além de oferecer contato com a natureza, é um lugar que abriga espaços para eventos, cultura, leitura e conhecimento sobre a ciência espacial. Desde que foi concedido a iniciativa privada em 2020, o parque tem enfrentado desafios relacionados à sua conservação, mesmo após receber investimentos consideráveis. A Marquise José Hermílio de Moraes, uma obra do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, está atualmente em reforma, devido a problemas de manutenção, incluindo riscos de desabamento e infiltrações. O Ibirapuera é o segundo maior parque verde do Brasil, com mais de 1,5 milhão de metros quadrados de área, perdendo apenas para o Sara Kubitschek, em Brasília, com mais de 4 milhões de metros quadrados. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.